Antes de tudo, quero dar boa noite a quem entrou. Agora vamos começar. Antes de entrar com a professora, a quem não me conhece, eu me chamo Silas, sou aluno da Faculdade de Direito da UFAM. Hoje o nosso tema é Direitos Humanos em Tempos de Pandemia. Então você que está aí, envia a live para todo o teu direct, para todos os teus amigos. Será um tempo assim precioso para aprendermos um pouco mais sobre direitos humanos, né? Então, acompanha a gente, fica com a gente. Vai ser um bate-papo leve, fácil de entender, porque a professora tem uma didática muito boa. Então todos nós vamos ganhar com essa live. Então você que está aí, fica com a gente. Eu vou colocar a professora agora. Professora Caroline, que é a nossa professora titular na UFAM, professora que no semestre passado me deu a matéria de antropologia geral e jurídica, que foi muito boa. Então acompanha a gente. Bem-vinda, professora Caroline, a nossa live. Boa noite, professora. Olá, boa noite. Olá, todo mundo. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu consigo, professora. Ok, então. O som tá ok. Professora, boa noite. Primeiro, em nome da turma, eu queria agradecer por a senhora ter aceito o convite. É um prazer gigantesco a todos nós lhe receber, né? Hoje a gente está finalizando uma semana de lives e a gente não poderia encerrar de uma forma melhor com a senhora. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. E eu queria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da senhora, né? Porque está chegando muita gente aqui e muita gente também fora da FD, né? Legal. Bom, para quem já foi meu aluno, eu sou a professora Caroline Barbosa Contente Nogueira. Eu tenho aprendido esses dias a lidar com esses instrumentos de internet e tudo mais, né? Então, me desculpem aí a nossa falta de habilidade com a tecnologia, mas a gente tem tentado, né? Eu sou professora da UFAM de Direitos Humanos e Antropologia Jurídica. Direitos Humanos eu divido com o professor Everaldo e Antropologia Jurídica eu ministro sozinha para vocês. Também lido com a disciplina de metodologia, né? Trabalho com pesquisa e coordeno o Observatório de Direito Socioambiental e Direitos Humanos, que é na Amazônia, que é esse perfil que a gente está utilizando aqui, porque eu não tenho Instagram. Então, aproveitem e conheçam o trabalho do Observatório, quem quiser, dá uma olhada no perfil. A gente também divulga vários materiais, divulga materiais de leitura também, divulga eventos. Então, acho que é legal a gente fazer esse contato com vocês. Além do trabalho que a gente vem fazendo com o Observatório, tem as atividades de extensão, né, de trabalho com a questão indígena, com a questão de direitos humanos. E estou aqui pela UFAM, já vai fazer 2 anos agora, né? E minha família é daqui, todo mundo daqui. Estou bem satisfeita de estar aqui de volta à casa, né? Retornando à casa. E é isso, eu estou à disposição. Eu tenho mestrado e doutorado em Direito, com especialidade em Direito Socioambiental, que é o que eu trabalho nas minhas pesquisas. E por uma questão de demanda, desde que eu entrei no magistério superior na universidade pública, eu tenho enveredado também na questão dos direitos humanos, trabalhando com os direitos humanos e políticas públicas principalmente. Sim, também sou professora, o PPGD, o FAN está lembrando aqui. Eu tenho uma paixão pela graduação, professores. Eu gosto muito de lidar com a graduação, mas eu não esqueço que eu também sou professora do programa de pós-graduação em Direito da UFAM, né, um mestrado em Constitucionalismo e Direitos na Amazônia. Também trabalho lá questões de direitos de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais e constitucionalismo latino-americano, perspectivas pós-coloniais, que são bem parecidas com as linhas de pesquisa que a gente discute também no grupo de pesquisa, no Observatório de Direito Socioambiental e Direitos Humanos. E é basicamente isso. Professora, quando nasceu, no momento da faculdade de Direito, onde nasceu a paixão pelo direito e a paixão pelos direitos humanos? Em que momento a senhora sentiu que esse era o caminho que a senhora poderia seguir, né? Me sentindo no encontro com Gabi. Olha,
o direito ele sempre foi uma questão de amor e ódio para mim. Havia muitas coisas que eu tinha discordância da forma como o direito era tratado e por isso me afastavam de muitos aspectos do direito. Mas a possibilidade da pesquisa e a possibilidade de ver os direitos especiais, os direitos humanos, direitos diferenciados, teoria crítica dos direitos, essa possibilidade me gerou um entusiasmo muito grande. Por esse motivo, eu fui direto para mestrado e para o doutorado, trabalhar na área de pesquisa e extensão na universidade. Então, eu tenho muito apreço pela área da pesquisa, né? À toa que eu sou filha de 2 professores, então acho que é meio hereditário. E aí, Sangue, né? acabei me apaixonando pela área de direito socioambiental e pela área de direitos humanos, porque eu considero que é uma área que vem se tornando mais visível dentro do direito, né? Não é uma área comum para o direito. Como eu sempre falo em sala, muitos professores meus nem sequer tiveram estudos de direito constitucional da maneira como nós temos hoje, como uma cadeira importante que é. Os estudos sempre eram baseados em direito penal e direito civil, especialmente antes da Constituição de 88, né? Então, nós temos, após a Constituição de 88, uma espécie de renascimento desses direitos, né, para o Brasil, para a gente compreender direitos especiais, direitos específicos, diferenciados, de sujeitos que têm características culturais diferentes, de sujeitos que nunca foram reconhecidos pelo direito como titulares de direitos, né? E aí eu acabei enveredando por essa causa e gostando muito do trabalho, me envolvendo com comunidades indígenas, me envolvendo em atividades com movimentos sociais. E foi basicamente como eu cheguei até aqui, né? Com esse trabalho sempre em diálogo com os movimentos sociais. Certo. Professora, e o tema da nossa live é justamente os direitos humanos em tempos de pandemia. Mas antes de chegarmos propriamente no tema, eu acho que seria muito válido a gente falar um pouco sobre o que são os direitos humanos. Qual a importância deles para a nossa sociedade, a importância deles para o direito. Então, o que são os direitos humanos, né? Então, é difícil conceituar de uma maneira muito fechada, né? Porque direitos humanos têm muitas maneiras de se olhar, né? Mas a gente considera, sob muitas perspectivas, que direitos humanos são aqueles inerentes a qualquer ser humano, né? Pelas teorias mais justnaturalistas e pelas teorias de construção histórica dos direitos humanos, teorias críticas, a gente considera que os direitos humanos são direitos conquistados por movimentos sociais. Exatamente por esses sujeitos que quase nunca tiveram voz dentro do espaço político, dentro das discussões do Estado, das discussões institucionais. Então, os direitos humanos são aqueles direitos voltados para todo ser humano e que tem como a base principal a defesa dos direitos básicos de existência, de liberdade, de igualdade, que são os princípios também que estão como direitos fundamentais na nossa Carta Constitucional, né? Então, os direitos humanos eles têm esse aspecto de serem direitos necessários para que nós tenhamos o mínimo de dignidade humana e dignidade de vida para exercer nossas funções como cidadãos, para termos o mínimo dos nossos direitos atendidos, né, que muitos não têm condições de exercer sua cidadania por não terem direitos básicos como educação e alimentação atendidos. Então, os direitos humanos ele reflete muito dessas considerações de que os movimentos sociais enfrentaram bastante o Estado e trouxeram a demanda deles para o Estado de que era necessário que todo mundo tivesse direito aos direitos humanos, inclusive os sujeitos que normalmente não eram relacionados no rol de características do sujeito de direito tradicional, né? E basicamente, fora isso, nós temos muitas outras discussões sobre os direitos humanos, mas em geral eles giram em torno da dignidade humana, do conceito de dignidade humana também. Certo. E hoje, professora, qual a importância dos direitos humanos para combater as desigualdades sociais, né? Porque hoje o Brasil, a sociedade no todo vive um momento de extrema desigualdade social e após a pandemia com certeza será ainda maior, né? Por conta de uma
por conta da crise econômica que já vinha, pela crise social gigantesca que já vinha. Então, qual a importância de debater os direitos humanos em um momento dele, né? Em um momento que se pode combater as desigualdades sociais? Opa. Na palestra da Violeta Alejandra, da Universidade de Baja Califórnia, no México, e ela comentou a respeito dos direitos humanos e democracia para a gente, ela falou sobre isso. E nós discutimos bastante porque ela falou muito a respeito também das questões econômicas que interferem muito nos direitos humanos, né? Direitos humanos, eles, quando vocês estudarem na teoria constitucional também, as dimensões dos direitos, toda essa perspectiva de construção dos direitos humanos, pelos direitos individuais, depois coletivos, sociais, toda a construção de direitos humanos, ela se deu ao longo da história, dado o contexto social em que aquela legislação estava sendo inserida, né? Então, existia um contexto social que favoreceu ou não a construção, a ratificação, a consolidação desses direitos que são considerados como direitos humanos. E o ponto principal, né, nós temos aí alguns momentos da Revolução Francesa, da Revolução Americana, que tratam de direitos individuais, né, liberdades civis e políticas e tudo mais. E depois nós vamos trabalhar a partir de um outro ponto de vista, direitos humanos, que é principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem crises, especialmente no direito, sobre a ideia de que o positivismo jurídico permite que atrocidades sejam cometidas contra outros seres humanos e ainda assim serem consideradas legais, como foi o caso do Holocausto, né? Que nós temos como citar. A outra maneira também que a gente tem na história foi a conquista da América, né? Que trouxe uma devastação para os povos originários aqui da região da América do Norte e da América do Sul. Seja por doenças, seja por guerras. Então, e aquilo tudo era normal, o direito de guerra, o direito de conquista, todos eles eram direitos normais. E quando o direito começa a ser questionado, o momento em que a Europa viveu o Holocausto, o momento em que se considera necessário discutir quais são os nossos parâmetros de vida, de direitos humanos, então começa a se discutir sobre uma carta de princípios, carta de direitos, que retome princípios antigos das revoluções americana e francesa, né? Que retome esses princípios e que possa fazer com que, de fato, o direito possa corrigir certas falhas dentro da sua interpretação que permitissem com que esses direitos se tornassem mais importantes, com que a ideia da pessoa, do ser humano, fosse o centro do direito e não mais a propriedade privada, como antes. Então, quando o centro do direito passa a ser o ser humano, que é questionado por quem trabalha direitos animais, por exemplo, né? Que o centro deveria ser todo o universo que compreende todos os seres, mas os direitos humanos, eles têm como foco o ser humano. E quando ele passa a trazer como foco o ser humano, o direito não tem mais como avaliar o sujeito pelas posses, pelo que ele é ou representa, pelo poder político. E o direito que antes ele se colocava como um direito universal, agora é dito, se os direitos humanos, o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade são direitos universais, então que eles sejam estendidos para todos os seres humanos e não só uma pequena parcela da população. E aí a importância social dos direitos humanos que lidam necessariamente com a relação com os direitos sociais, com movimentos sociais, com a movimentação política, vem crescendo, especialmente nesse período de pós-guerra. O período de pós-guerra vai enfrentar diversas situações, né? Nós temos movimentos sociais surgindo, movimentos por identidades, seja uma retomada mais forte do movimento feminista, do movimento LGBT,
dos movimentos sociais em geral, que vão solicitar que o Estado os reconheça como sujeitos. Então, o homossexual, que era proibido de ser homossexual, como se fosse um crime mesmo, ele agora exige que ele seja reconhecido como um sujeito titular de direitos humanos. Os indígenas da mesma maneira, as quilombolas da mesma maneira, a população negra nos Estados Unidos lutando contra a segregação social, na África do Sul contra o apartheid. Então, são muitos movimentos sociais que vão se deflagrando nesse período, né, especialmente no pós-guerra, e os movimentos por descolonização de países africanos, que ainda eram colônias de países europeus, até pouco tempo atrás, né? Então, Século passado, né? isso tudo traz bota os direitos humanos no centro de uma discussão que ele é abraçado pelos direitos constitucionais, pelas teorias constitucionais, pelo neoconstitucionalismo, e ele é abraçado pelas constituições e ele se torna o centro do ordenamento jurídico de todas as democracias e todos os estados democráticos de direito. Então, todos os estados democráticos de direito começam a se reunir em torno dos documentos da Organização das Nações Unidas, por exemplo, né? E ratificar esses documentos e dizer, olha, é importante para que a nossa sociedade se desenvolva, que a gente tenha um desenvolvimento não só econômico, mas também um desenvolvimento social, um desenvolvimento humano. E aí os direitos humanos começam a ser tratados como algo importante e por muito tempo nós temos um avanço progressista, né, nas políticas públicas que inserem leis, normativas jurídicas que fazem com que a gente tenha mais acesso e conhecimento à história de africanos que foram trazidos como escravos para o Brasil, por exemplo, a história de indígenas que foram escravizados também e que foram que sofreram genocídio. Então, toda essa história retomada na nossa educação, toda a perspectiva de participação popular desses movimentos sociais, das pessoas que representam esses movimentos, elas começam a ser inseridas nas políticas públicas e isso é demandado. E aí começa a se construir progressivamente a história do Estado Democrático de Direito brasileiro, né? Especialmente após a Constituição de 88. Então, no Brasil, a importância social se dá principalmente nesse movimento. Mas é um movimento que já vem crescendo desde o pós-guerra, né? Em nível mundial. Certo. Professora, e a senhora falou um ponto muito importante também, que aí me trouxe a lembrança também, a questão da descolonização da América Latina, né? E muito se debate hoje sobre os direitos humanos na América Latina, né? Então, se a senhora puder falar um pouco qual o cenário, né, do surgimento. Há 40 anos atrás, a América Latina vivia ditaduras assim perigosas, né? Ditaduras que feriam o direito à vida, né? E feriam também o direito à expressão, de movimentos sociais. E após isso a gente vive uma retomada, né, da democracia, né? Então, qual o cenário dos direitos humanos na América Latina? Olha, a América Latina é muito peculiar. Nós temos uma dificuldade, na verdade, não só a América Latina, mas todos os países que são considerados em desenvolvimento, que já foram chamados de países em subdesenvolvimento, não desenvolvidos, né? Então, a geografia humana, a ciência política, as ciências sociais, elas têm várias maneiras de tratar esses conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, primeiro mundo, terceiro mundo. Então, muitas nomenclaturas surgiram, né? E nós fazemos parte desse lado do mundo que tem ainda dificuldades com o desenvolvimento humano, tá? Nós temos algumas dificuldades com o desenvolvimento humano e nós, muitas vezes, temos dificuldade no trato de políticas públicas, talvez por uma herança muito severa da ditadura militar, que ainda persiste, foi há pouco tempo, né, para uma geração. Eu ainda nasci no final da ditadura militar, então meus pais viveram esse contexto. Eu sou a primeira geração que está chegando ali naquele contexto de redemocratização do país, né? E as características que isso acaba acarretando, né, as consequências que isso acaba acarretando para
para a construção de direitos humanos aqui, especialmente com a ditadura militar, por um lado, foi um atraso muito grande, que veio só culminar nos anos 80, né, com a Constituição de 88, mas nós tivemos também um momento de muita resistência de movimentos sociais, né, muita resistência social, exigindo que o Brasil voltasse a ser uma democracia, né? Isso não aconteceu só no Brasil, nós tivemos democracias no Chile, interrupções da democracia no Chile, nós tivemos em outros países também ditadores muito severos, né? E com essa herança de uma violação de direitos humanos, principalmente das liberdades individuais, né, que foram suprimidas, suspenderam os direitos individuais dos cidadãos, o Brasil não aprendeu tanto a lidar com democracia, não só o Brasil, como a América Latina. Então, nós temos um déficit no processo de construção da cidadania, né? Nós tivemos um crescimento econômico muito grande nos governos ali de 2004 até 2012, 2014, um crescimento econômico muito grande do país, mas a gente observa também uma dificuldade de implementação de políticas públicas que diminuam desigualdades sociais. E a diminuição da desigualdade social, lidar com a desigualdade social é praticamente uma condição. Gente, desculpa, rapidinho, que o pessoal. Fica tranquilo. Não sabe, o pessoal do observatório não sabia que tinha começado aqui, eu estou avisando para eles que já começou. Então, para prestigiarem aqui vocês também. Então, onde eu estava. Bom, com essa concepção, existem muitas leituras a respeito do porquê que as desigualdades sociais permanecem, tá? Se você for fazer uma leitura do processo econômico, nós temos... Ontem a professora Violeta falou para a gente, ela é cientista política, e falou para a gente a respeito de acordos que são feitos e condicionantes que são feitos pelo Banco Mundial e pelo FMI, por exemplo, que dão condicionantes para os estados para poder oferecer empréstimos. Uma é que os direitos humanos sejam garantidos, especialmente os direitos individuais, né? Que são aqueles onde o Estado não pode tocar, onde o Estado não tem que agir, onde são apenas uma restrição de ação do Estado. E que os direitos sociais, que são aqueles que precisam de ações afirmativas, que eles possam ser implementados na medida das possibilidades. Então, não existe um reforço para que as desigualdades sociais sejam garantidas de fato, né? Não existe um incentivo. Até porque quando a gente assina um acordo de empréstimo, eles querem garantias de que vai ter devolução desse dinheiro. E uma das garantias é você diminuir os gastos públicos. Como que você diminui gastos públicos? Diminuir gastos públicos é diminuir direitos sociais, que são as ações afirmativas, é diminuir direitos trabalhistas, é diminuir direitos de saúde, é diminuir direitos da educação, é diminuir direitos que tocam diretamente nos direitos coletivos e sociais, que são direitos humanos. Então, a implementação de direitos econômicos, sociais e culturais, eles têm essa dificuldade porque necessita de uma ação do Estado, e toda ação do Estado demanda um gasto público, né? E aí, fora isso, nós temos as crises de corrupção nos países da América Latina, que são muito grandes também, que fazem com que a gente tenha grandes embates na própria consolidação de políticas públicas, né? E fora isso, nós temos uma dimensão sociológica de análise de teorias pós-coloniais que analisam conceitos como o racismo, por exemplo. Nós temos vivido 388 anos e construído um sistema econômico, um país construído na base de escravidão de pessoas negras, africanas, trazidas pelo tráfico negreiro para cá, né, que foi um dos países que mais demorou, mais tardou a abolir a escravidão, né? Então, a gente tem um histórico muito grande de desigualdade, de tratamento desigual, de racismo, de etnocentrismo, de preconceitos. E uma sociedade, quando ela se constrói com base na desigualdade social, na necessidade de existirem pessoas que servem, pessoas que são servidas,
nós temos uma dificuldade muito grande de que isso se torne uma coisa natural, que a igualdade seja natural. Começa a ser naturalizada a violência, a violação de direitos dessas pessoas, que são pessoas que foram excluídas do ordenamento jurídico durante muito tempo. Se você for observar a escravidão, por exemplo, os escravos constavam, tem a relação jurídica, que compravam sua alforria, tem a relação de processos jurídicos onde se defendiam os escravos em relação a acusações que tinham sido feitas, tem relatos, tudo isso dizia que o escravo não tinha direitos, que ele era um bem semovente, né? Assim como um animal. Então, assim, uma sociedade que se constrói dentro de uma perspectiva de desigualdade muito contundente, é extremamente difícil da gente visualizar direitos humanos, né? E a América Latina tem essa característica, apesar de que o Brasil foi o último, desde 1820, alguma coisa, já tinham países abolindo a escravidão, né? Nós temos na América Latina um histórico de inferiorização de povos tradicionais, de povos indígenas, da população que vivia aqui, né, que já era daqui. E essa descaracterização, essa desumanização desses sujeitos, ela não acontece de uma maneira aleatória, ela acontece de uma maneira construída teoricamente. É uma construção. Sim, é uma construção teórica onde você tem um padrão e que esse padrão, ele é o padrão eurocêntrico, ele é o padrão europeu do homem heterossexual, branco, proprietário. E esse padrão de cidadão é o padrão de cidadania da Grécia Antiga também, né? Que ele é nascido no Estado, que ele é filho de pessoas nascidas no Estado. Então, tem uma série de regras para determinar o que é um cidadão. E aqui, quando os europeus conquistaram a América, eles também trouxeram essas relações de superioridade e de inferioridade, inferiorizando todos aqueles que aqui estavam, que eram populações tradicionais, povos nativos, que eram os africanos trazidos para a escravidão, os escravos. Então, essas relações de poder ficaram muito imbricadas na própria estrutura do Estado. E mesmo que a gente tenha logrado uma... Oi, professora Carla. Olá. E mesmo que a gente tenha logrado as nossas independências, né, nos estados latino-americanos, que foram ali no século XVIII, XIX. Então, mesmo que nós tenhamos logrado esse processo de independência, as relações de poder continuaram impregnadas nas instituições estatais. Então, nós encontramos racismo institucional, nós encontramos tratamento degradante para a mulher. Então, toda uma série de construção de uma cultura, ela vai se refletir na sua estrutura política e jurídica, né? Então, a dificuldade da gente resolver problemas sociais, além da questão econômica, além da questão da reforma política, que é algo necessário, né? Do processo de corrupção e tudo mais que os países latino-americanos vivem, além da herança de ditadura militar, de momentos de repressão dos direitos individuais, nós também temos toda a construção cultural e a construção social de que existem certas parcelas da sociedade que não precisam, que não têm importância, né? O Ottaviani fala, né, que no processo de independência as castas inferiores eram excluídas e tratadas como castas inferiores. E essas castas inferiores eram camponeses, pessoas mestiças, viviam no campo, trabalhavam da terra, que foram originados depois do movimento por reforma agrária, que é o MST, né? Eram pessoas indígenas que trabalhavam no campo, que muitas vezes eram chamados de camponeses, trabalhadores do campo. Eram ex-escravos e pessoas que eram descendentes desses escravos, pessoas escravizadas, né? A condição de escravo ela foi imposta, não natural. Então, todas essas pessoas elas foram deixadas de lado no processo da primeira Constituinte, da formação do Estado brasileiro. E isso só veio ser retomado já na Constituição de 88. Então, nós passamos séculos de negação.
Da Constituição de 88 para cá é pouquíssimo tempo para a gente conseguir estabelecer parâmetros e conquistar esses parâmetros para atingir direitos humanos. Então, tem uma demanda que é uma mudança social, uma mudança que a sociedade possa se ver como igual, onde as pessoas se vejam como iguais e não aquelas que servem e as que são servidas, onde a sociedade vê que todos são cidadãos e que todos têm direito, independente de sua etnia, seu povo, sua cor de pele, sua orientação sexual, sua opinião política, sua orientação política, independente de qualquer situação. Esse é o espaço democrático, mas as democracias, elas têm uma fragilidade muito grande na América Latina, porque até o processo de direitos, de construção dos direitos na América Latina, se concretizarem desses direitos humanos, demanda o tempo também de que a sociedade possa se readaptar. Então, se nós temos uma cultura patriarcal que dura milênios, como a gente troca isso a partir de uma Constituição? É apertar um botão, aprovar uma legislação e toda uma cultura modifica? Não, existe uma dificuldade. E fora esse processo, nós temos agora sofrido muito com os processos de desinformação, de fake news, né? De notícias falsas que são espalhadas sobre o que significa direitos humanos, sobre o que são os direitos humanos, sobre quem são os titulares de direitos humanos. E virou aquela máxima de que direitos humanos é direito para bandido e não direito para cidadão de bem, que cidadão de bem não é cidadão humano. E é uma contradição completa, né? Então, a gente começa a observar, não é à toa que acabaram de aprovar as investigações sobre as fake news, né? Que nós temos aí toda uma fraude do sistema político baseada em notícias que são enganosas, em comunicações falsas, em uma cartilha para ensinar as crianças a serem homossexuais, que nunca existiu, que nunca foi falada dessa maneira, em uma ideologia de gênero, como se a opressão em relação a gênero, a mulheres, cis, trans, não fosse também uma ideologia, não fosse uma ideologia de violação de direitos, né? Então, nós temos todo esse processo, como se construir diante de uma diversidade muito grande, de um histórico colonial, de um histórico de muita degradação social e degradação humana e da natureza, né? Um uso desenfreado da natureza, um tratamento às populações que vivem da natureza como desumano, com racismo, que muitos chamam de racismo ambiental. Então, existem muitos aspectos que podem ser analisados, viu, Silas, a respeito disso. Quem está estudando direitos humanos comigo vai ver alguns desses pontos. Certo. Só para acrescentar também, professora, eu tenho lido um livro que eu digo que é uma leitura, às vezes, muito difícil, porque nos choca muito, né? O livro é Escravidão, do Laurentino Gomes. Não sei se a senhora conhece esse autor, incrível. E ele disse que na época da escravidão, no período, né, dos 388 anos de escravidão, a rota dos tubarões do Atlântico mudou. E para ela voltar a ser o que era antes, foi preciso mais de um século para ela poder voltar ao normal. Porque ela seguia a linha dos navios negreiros, porque as pessoas se jogavam ou morriam lá mesmo. Então, foi uma tragédia, né? E, professora, hoje a gente vive um momento que nós não esperávamos. Nós não esperávamos viver esse momento de ficar em casa, de ter os hospitais saturados, ter o sistema público de saúde saturado. E aí a gente vê a importância, por exemplo, de um sistema único de saúde como o nosso, né? E qual as ações agora para a defesa dos direitos humanos nesse período, né, de pandemia? Bom, vou movimentar um pouquinho, porque eu preciso colocar o carregador, que o celular está descarregando. Que hoje eu fiz várias entrevistas e bastante o carregador. Bom, a situação da pandemia é uma situação extremamente peculiar, né? Nós todos estamos vivendo, fomos pegos de surpresa e estamos vivendo um momento muito complexo, né? E como se não bastasse, nós também estamos enfrentando algumas crises políticas já há algum tempo, né? Seguidas de uma crise financeira e que trazem consequências muitas vezes nefastas
para o que a gente considera de implementação de políticas públicas de direitos humanos, né? Como eu tinha comentado com vocês, né, direitos humanos, eles estão ali dentro dos rolos de direitos individuais e coletivos. Mas os direitos coletivos, eles têm a maior dificuldade, direitos coletivos e sociais têm a maior dificuldade de implementação, porque eles demandam de uma ação estatal e um gasto político, um gasto econômico, perdão. E para que além de nós termos a questão política, que diverge muito sobre a importância ou não da atuação do Estado para a promoção desses direitos, nós também temos a dificuldade de que todo momento de crise econômica, todos os momentos de crise econômica, o lugar da onde se tira recurso é o lugar dos direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Então, você vai encontrar, por exemplo, uma diminuição de verbas para educação, para pesquisa, para ciência. Você vai encontrar uma diminuição de verbas para saúde pública. Nós temos uma saúde pública que hoje nos dá o mínimo, não é aquilo que deveria ser, mas nos dá o mínimo para que a maioria da população, né, a população brasileira especialmente, que é uma população extremamente pobre, se nós formos falar, o PIB ele é medido somente por alguns critérios de desenvolvimento humano, né? E esse índice de desenvolvimento humano no Brasil ele é muito baixo. E como lidar com a saúde pública diante de uma estrutura política, jurídica, econômica que está em crise, né? A saúde pública precisa de uma estabilidade. Todos os direitos sociais eles precisam de uma estabilidade política e econômica para que eles sejam atingidos, eles sejam oferecidos pelo Estado. E ainda precisam da vontade política de quem está no governo, de acordo com a sua orientação política, para determinar que verbas sejam encaminhadas para a saúde pública, para que a gente possa lidar com a situação. Nós temos aí uma situação, por exemplo, os Estados Unidos têm vivido um sistema, eles não têm sistema público de saúde pública, né? Eles não têm sistema de saúde público, então eles têm uma dificuldade muito grande, as pessoas entram e saem dos hospitais devendo a vida inteira, e muitas outras pessoas que são habilitadas podem contar para vocês e falar, e eu aconselho vocês darem uma lida no canal do Átila Iamarino, que é um doutor em microbiologia, estudou nos Estados Unidos, conhece um pouco da saúde pública, entende um pouco, mas poderia explicar melhor, os vídeos explicam melhor sobre como funciona o processo por lá. Então, a gente tem uma diferença muito grande. Aqui a gente tem uma saúde pública que ela é extremamente sucateada, assim como o ensino público. Então, por muitos governos, até nos tempos em que a gente estava, nos tempos áureos do crescimento econômico do país, em vez de... e por isso tivemos muitas reclamações sociais, movimentos sociais contra os governos anteriores. Por quê? Porque não havia um investimento para que tanto a saúde pública quanto a universidade pública ou o ensino público tivesse uma base fundamental que pudesse ser universal e que pudesse atingir a todas as pessoas, em que a gente pudesse viver num lugar em que a gente tivesse direito à saúde, direito à educação oferecidos amplamente, né? Universalmente e amplamente. Então, nós não tivemos esse investimento. Foi mais fácil oferecer bolsa para universidades privadas do que você equipar a universidade pública para receber as pessoas e para oferecer vagas para as pessoas. Tentaram através do Reúne, mas mesmo assim houve a dificuldade de aumentar o quadro de professores para que pudesse atender as demandas. Da mesma maneira, a saúde pública. É difícil você conseguir trabalhar com a questão de saúde pública. Médicos, enfermeiros, técnicos se reúnem em cooperativas, porque muitas vezes não tem concurso público, não tem também um plano de carreiras que possa ser mais atrativo para um médico, para um enfermeiro, para continuar aqui. Nós perdemos mais de 500 profissionais por falta de pagamento no Estado, né? Isso foi noticiado na televisão, nos jornais. Pessoas da minha família que trabalham com saúde já também confirmaram essas notícias. Então, a gente tem um déficit muito grande, especialmente no Amazonas, que nós temos... no Brasil, a gente tem uma concentração de leitos de UTI no São Paulo, né, no Sudeste.
São Paulo especialmente, e aqui no Amazonas a gente tem uma precariedade muito grande. Só Manaus tem leito com UTI. E é uma doença que um percentual muito grande acaba indo parar na UTI. E que um percentual muito grande de pessoas que não precisariam de UTI, por não terem sequer leitos de cuidado dentro dos hospitais, porque não tem mais espaço, por ficarem em casa ou serem mandadas de volta para casa ou ficarem nas corredores dos hospitais, acabam desenvolvendo complicações que geram fatores de risco da vida, né? Então, todo esse processo que a gente vê hoje é uma questão ainda o SUS foi criado depois da Constituinte de 88 também, então a gente tem um período pequeno de consolidação, né? De um sistema de saúde, de direitos sociais que podem ser concretizados. Nós temos uma participação muito baixa democrática da população que possa acompanhar na transparência os gastos públicos, que possa fazer exigências daqueles que eles votam, porque a gente tem um déficit muito grande na educação. A nossa educação não forma cidadãos, a nossa educação acaba empurrando conhecimento para que seja engolido a qualquer custo e fazendo com que os números de aprovados aumentem, em vez de aumentar a qualidade do serviço para os professores de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, em vez de aumentar as qualidades para que esses professores possam oferecer o melhor deles, e em vez de oferecer aos alunos estruturas, aos estudantes, né, as estruturas para que eles possam também se munir de cidadania, né? Que cidadania não é algo que nasce com... Nós construímos cidadania, né? Nós nos observamos como cidadãos e aprendemos a ser cidadãos. Esse é o processo de convívio social, né? E aí a questão da Covid-19 agora vem mostrar para a gente essa fragilidade imensa das desigualdades sociais. O Brasil, ele pode não ter a maioria da população idosa, que para uma doença jovem, no primeiro momento, dizia-se que só os idosos que eram grupos de risco e pessoas que tinham diabetes, tinham hipertensão, tinham algumas comorbidades, né? Comorbidades, né? Que levavam isso, ao agravamento da doença, né? Então, assim, hoje você observa, especialmente depois do epicentro ter se tornado os Estados Unidos, né, da América, você observa que atinge qualquer idade, que atinge qualquer pessoa, desde que não tenha um serviço de saúde que possa auxiliar no processo de recuperação da pessoa, né? Então, os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de contagiados. Até onde eu tinha visto, tinha mais de 60 mil mortos, né? Mais de 60 mil óbitos. É um desastre, se você for analisar, né? Porque se tivesse tido um preparo político para enfrentar, mas não, ficou sempre se dizendo, né? Que aí vem a questão das notícias falsas, dizendo que a doença era uma gripezinha. Dizendo que era qualquer coisa, não é só aqui, lá também tem acontecido isso, né? Então, as pessoas acabaram não levando a sério, se contaminaram e perderam suas vidas, perderam seus entes queridos por conta de uma negação de um problema que nós temos. Agora, os pesquisadores estimam que o Brasil, a América Latina, vão entrar nessa roda de ser o epicentro, né? Cada um por vez vai se tornar aí, dependendo das suas políticas de mitigação da Covid-19, cada um pode se tornar o epicentro da pandemia. O Brasil, por exemplo, pode se tornar o epicentro da pandemia. E o que os cientistas falam bastante é que nós temos uma estrutura de saúde pública que tinha tudo para funcionar e tudo para dar certo, mas por conta das complicações que nós temos, que já foram faladas aqui anteriormente, há uma dificuldade de se encontrar uma melhor distribuição de leitos, uma melhor distribuição de equipamentos de proteção individual para os servidores da área de saúde. Nós temos uma dificuldade muito grande de deslocamento e logística entre Manaus e o interior do Amazonas. Esse deslocamento e essa logística, eles são essenciais para salvar a vida de pessoas. Então, se nós não temos leitos de UTI no interior, eles vão ter que vir para cá. Se nós não temos como trazer para cá, as pessoas vão acabar morrendo em suas casas ou nos hospitais nos interiores, infectando. O aumento da Covid-19 nas comunidades, nos interiores, tem crescido muito, nas comunidades indígenas também. Indígenas e ribeirinhos também, né? Sim, com Nas ribeirinhos. comunidades regionais, né?
Cura nenhuma de saúde, que nem de remédio, nem de medicação, muito menos de internet e comunicação para entrar na internet, fazer o login e pegar o auxílio da Caixa de R$ 600. E isso não é só lá, nós estamos vendo nos jornais todos os dias o tamanho das filas das caixas econômicas federais, né? Filas de pessoas se aglomerando para tentar receber o seu dinheiro porque precisam sobreviver, que são pessoas que vivem no anonimato. O presidente da Caixa, né, comentou numa coletiva, junto com a equipe de Ministério da Saúde, Economia e tudo mais, comentou numa coletiva de que eles tinham uma estimativa de que 40 milhões de brasileiros estavam invisíveis para o Estado, que eram invisíveis para o Estado, que não tinham sequer um registro de CPF regularizado. Isso não me assusta, porque quando eu comecei a trabalhar com comunidades indígenas, a gente vê muito isso acontecer, mesmo comunidades indígenas na cidade. Pela dificuldade da língua, pela dificuldade do preconceito, da estigmatização, deles não irem às cidades, deles terem dificuldade de lidar com as pessoas, de não terem pessoas preparadas. Diferença cultural, né? Isso, não terem pessoas preparadas no serviço público para lidar com pessoas que falam línguas diferentes, com pessoas que têm uma cultura diferente. Então, nós temos, depois do que a Caixa relatou, foi que nós temos muito mais de 50 milhões de brasileiros no anonimato e que têm dificuldade de acesso à internet e de celular, que muitas vezes não tem o celular touchscreen, né? Não tem o celular de smartphone, não tem um celular simples. Nós vemos nos jornais todos os dias. E que são pessoas que têm a dificuldade para conseguir concretizar os seus direitos, exatamente por viver nesse anonimato. Muitas se eu não tenho nem CPF, imagina uma carteira assinada. Né? Se eu não tenho CPF, como é que eu vou para a justiça? As pessoas que muitas vezes estão em comunidades vivem à mercê de crime organizado, tráfico de drogas, que também é outra problemática que nós temos aqui. Milícias. Então, são outras problemáticas da complexidade que nós temos, que é originada também pelo processo de segregação que o processo colonial trouxe para a gente e que foi cada vez mais ratificado, mesmo após a independência do Brasil. Nunca teve uma política, nunca se pensou numa política real que pensasse na igualdade das pessoas. Então, nós somos iguais, o governo é do povo, mas iguais quem somos iguais? Que povo governa? Quem é que tem poder? Então, esses questionamentos que a teoria crítica do direito traz, né? Para que a gente possa tentar relacionar a nossa complexidade social a partir da perspectiva dos direitos humanos, a partir da perspectiva do direito, é necessário que a gente se questione quem são os sujeitos de direito, quem são os titulares dos direitos humanos, quem são aqueles que têm direitos, quem tem direitos humanos, né? E quem pode exercer esses direitos humanos. E isso afeta essencialmente quando a gente está lidando agora com o direito à saúde, né? Nós vamos cobrar do Estado, nós pensando na gente, nós como juristas, servidores do Poder Judiciário, como advogados, mais pessoas que trabalham na área do direito e que pensam na realização dos direitos daquelas pessoas que vão ser seus clientes, que vão ser atendidas por ela, né? Então, como é que a gente lida com isso diante de um Estado que não é obrigado a servir universalmente e amplamente direitos sociais, né? Não é obrigado pela comunidade internacional, não é obrigado que você cumpra direitos humanos, né? Que você cumpra os direitos humanos à risca. Você é apenas recomendado que você proteja direitos humanos. Então, como a gente vai demandar? Pode falar, querido. Professora, é que assim, o nosso tempo já está esgotando. O Instagram ele tem um limite de 1 hora. O papo rendeu muito, né? Só que aí o Instagram acaba cortando a gente. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para a gente, falasse um pouquinho, né? A gente tem só 4 minutinhos. Tá bom. Bom, eu acho que nesse momento em que a gente está com a dificuldade, né, de fazer as nossas reuniões presenciais, aproveitar todas as reuniões que a gente possa fazer de maneira remota é algo positivo, especialmente quando nós vamos comunicar de maneira ética e de maneira adequada, lícita, né, o direito que a gente comunique às pessoas sobre a ciência, sobre como
o direito é estudado e como o direito pode se articular dentro da perspectiva que nós vivemos hoje, né? Especialmente nós aqui no Amazonas, que temos uma dificuldade muito grande de logística, de implementação, de ampliação desses direitos. Então, eu diria que é necessário que a gente faça um esforço cognitivo de oferecer trabalhos e ideias dentro da área do direito, dentro de outras áreas que possam auxiliar as pessoas, que possam informar as pessoas, levar para as pessoas um conhecimento mais adequado sobre o que são direitos humanos, direitos socioambientais, sobre como o direito pode atuar, como os profissionais do direito podem atuar para a preservação de direitos humanos, preservação dos direitos das pessoas. E nesse momento de pandemia que a gente vive uma situação muito triste de muitas pessoas perdendo suas vidas, seus entes queridos, eu acho que é o momento em que a gente deve se comprometer mais ainda com a ética e com a justiça, e com a noção de justiça, do que é justiça, que direito é justiça também, especialmente a justiça social. E o comprometimento, né, fica aí o final, o convite para todo mundo que quiser participar do Observatório de E Direitos. seguir também o observatório, ó. Tem aqui, ó, Aí, seguir o observatório, que tem um conteúdo excelente, né? exatamente. E aí vocês Conteúdos, né, excelente. divulga material científico, divulga material sobre direitos humanos e direito socioambiental. Nós fazemos debates todas as quartas-feiras, produzimos material de pesquisa, PIBIC, TCC, mestrado. Então, assim, dentro da universidade pública fazemos atuações também com as comunidades, que são ações de extensão. Então, todo mundo é bem-vindo para arregaçar as mangas e vir trabalhar, pensar o direito de maneira diferente, para que a gente possa incluir cada vez mais as pessoas nesse nosso tão sonhado Estado Democrático de Direito, né? Acho que seria isso. Professora, muito obrigado pelo convite. Passou muito rápido, o pessoal tá chorando aqui que passou muito rápido e que gostou do papo. A gente pode marcar uma outra conversa, e Sim, aí, porque rendeu muito, mas muito obrigado mesmo, do fundo do coração, que tudo de bom para a senhora nesse tempo, se cuide, fique em casa e continue nos privilegiando, né, com conhecimento e com esses debates incríveis. exatamente. Se cuidem, fiquem em casa, gente. Cuidem das pessoas que vocês amam e cuidem de Tchau, vocês. tchau. Tchau, querido.